Nesse formato, não necessariamente é preciso ter lido o livro, né? Quem leu, ótimo, melhor ainda. Vai poder fazer a releitura, né, Beto? Mas a ideia é realmente instigar a curiosidade pela leitura desse livro que eu particularmente gosto demais. Então a gente vai fazer sendo bem... Agora nem preciso da canetinha. Sendo bem acadêmico, bem catedrático, né? Que a ideia também é essa. Vou começar falando brevemente sobre o autor, uma explanação bem rápida sobre o autor, né? Aldous Huxley. E logo em seguida a gente vai passar para um resumo da obra, que é realmente o foco, e finalizamos com a discussão. Então, o Aldous Huxley ele nasceu na Inglaterra em 1894. O primeiro livro que ele escreveu foi em 1916, um livrinho fininho de poemas. Acho que a Globo Livros chegou a editar no Brasil. A formação inicial de Aldous Huxley foi medicina, um curso que ele não conseguiu concluir por causa de um problema nos olhos, né, mais especificamente nas retinas, e um problema que quase o deixou cego. Inclusive, alguns comentaristas de Huxley dizem que ele tinha muita perícia na leitura em braille. Então, provavelmente, se preparando para uma vida de cegueira, né, ele conseguiu pegar ali uma perícia na leitura em braille. Mas, graças a Deus, ele superou esse problema, né, superou essa doença, superou também a medicina, deixou a medicina para trás, ainda bem também, porque ganhamos um grande escritor, e ele se formou em letras, né, mudou o foco da graduação para letras, se formou em letras na Universidade de Oxford. Na década de 20, e esse ponto é muito interessante na vida de Huxley, ele se muda para a Itália. Por que é interessante? Imaginem aí o contexto. Na década de 20, nós tínhamos a Itália fascista de Mussolini, né? Então, os comentaristas, os especialistas em Huxley, dizem, inclusive, que a possibilidade de conviver nesse tipo de cenário, né, ditador, opressor, foi o que acabou inspirando Huxley em muitos cenários que ele retratou em suas obras. Então, esse também é um ponto muito interessante na vida de Huxley. Em 1930, ele se muda para a França, onde ele escreve a sua maior obra-prima, que é o nosso foco hoje, Admirável Mundo Novo, que foi realmente a obra que o projetou como escritor famoso, renomado. Então, Admirável Mundo Novo foi a obra que deixou Huxley conhecido para o mundo. Ele se muda depois para Los Angeles, já muito famoso, em 1937 ele se muda para Los Angeles, e lá, aí sim ele chega com toda a sua criatividade, a mente dele fervilhava, né, quando ele se mudou para Los Angeles, escreveu outras obras-primas, uma inclusive que a Meg me apresentou também, O Cisne Morre, que eu achei genial o livro, né? Você lembra que você me mostrou? Também O Cisne Morre, alguns comentaristas dizem que foi a obra que inspirou Orson Welles a escrever Cidadão Kane, né? Tamanha influência. Então é um autor que ele exercia muita influência, né? Ele escreveu O Tempo Deve Parar, Céu e Inferno, As Portas da Percepção, né? Inclusive esse livro... Isso, né? Ele se envolveu... Inclusive, a gente não vai nem entrar nessa parte, mas é uma parte interessante da vida de Huxley também, quando ele se envolveu com LSD, né? Então, as portas, o líder da banda The Doors, né? Ele diz que foi esse livro, inclusive, que motivou o nome da banda, né? Então, tamanha influência das obras de Huxley, né? E Los Angeles ele se tornou um autor muito premiado, né? A Academia Americana de Letras e Artes. Ele recebeu muitos prêmios da Academia Americana de Letras e Artes. E Los Angeles também foi o local de falecimento dele.
em 1963, né? Em 1963 perdemos Aldous Huxley. Então, breve histórico sobre o autor. Resumo da obra. Eu comentei com vocês que a gente vai fazer nesse novo formato, e esse é o meu desafio, o desafio dos próximos que vão compartilhar aqui, que é fazer o resumo da obra dando o mínimo possível de spoilers. Porque a ideia é realmente instigar a curiosidade para que as pessoas leiam o livro, né? Ou então fazerem suas releituras. Então eu vou tentar, esse é o meu desafio, tá? Em alguns momentos eu vou deixar vocês no vácuo, mas é intencional, eu não quero realmente dar spoiler, né? Bom, essa é a edição, 22ª edição brasileira que eu trouxe aqui, muito bonita. Deixa eu pegá-la aqui. Você vai me dar, né? A capa faz todo sentido. Então, vocês estão vendo aqui um monte de indivíduozinhos, todos certinhos, né? Todos na mesma posição, e um aqui no final andando numa posição contrária. Então, faz todo sentido. Quem já leu o livro sabe como que faz sentido essa capa. E depois que a gente falar um pouquinho da obra, vocês vão ver que realmente faz muito sentido. Foi muito feliz o criador dessa capa. É uma edição muito bonita, ó, né? A edição, a paleta de cores. É da Globo Livros, aquele selo Biblioteca Azul. Então, muito bonito. Essa edição tem o prefácio famoso do Huxley, ele mesmo faz o prefácio do livro. Na verdade, a gente precisa aprender a ler prefácios, né? Eu tenho experiência no doutorado, o professor, ele indicou um livro e a gente tinha que ler para discutir, tipo o formato antigo do Clube da Leitura, né? E eu li o livro mesmo, peguei lá, capítulo 1, comecei a ler. Cheguei na aula, o professor fez a aula toda em cima do prefácio. Foi para outra aula, prefácio de novo. Foram 4 aulas discutindo só o prefácio. E de fato, gente, o prefácio ele é muito enriquecedor, né? Esse prefácio do Huxley mostra exatamente o sentido que ele quis dar para várias metáforas que ele faz no livro. Então é muito bacana isso. Fica aqui uma dica, né? Que aprendamos a ler também os prefácios, também faz parte do livro. Admirável Mundo Novo é reconhecidamente um dos maiores livros do século XX. Toda a lista que eu vejo na internet com as maiores obras do século, Admirável Mundo Novo sempre está na lista. Então nós estamos aqui hoje, nós vamos hoje falar realmente de um clássico da literatura mundial, né? O livro é uma distopia, como o Beto até já adiantou. O que é distopia? Distopia é uma projeção negativa do futuro. Quando o autor, quando o escritor, ele imagina o mundo num futuro, mas num futuro meio caótico ou apocalíptico, um futuro não muito humanista, né? Aí a pergunta, né? Qual o interesse então em ler distopias? O bom de se ler distopias é que elas nos levam a realizar uns questionamentos de vida muito interessantes. Como, por exemplo, em quais pontos a nossa sociedade se parece com isso? Né? Até que ponto os conceitos, as novas tendências que nós temos hoje na nossa sociedade são realmente uma evolução? Será que são realmente uma evolução? Ou são pontos, ou são tendências que estão nos levando para algo próximo de uma distopia? Para onde será que está caminhando a nossa sociedade? Então, Huxley ele faz algumas projeções de futuro fantásticas no livro e que a gente pode trazer para os dias atuais e promover um diálogo muito interessante, como a gente vai fazer logo depois dessa minha breve explanação. O Huxley, na verdade, ele retrata um mundo muito à frente do que vivemos hoje, um mundo onde a tecnologia, a medicina, a ciência eram super desenvolvidas. E o primeiro capítulo do livro, ele inicia com uma visita
do diretor de incubação, esse era o nome do personagem, a uma espécie de fábrica, onde está um laboratório, onde são gerados os fetos humanos. Então, o primeiro capítulo é basicamente isso. O diretor de incubação, ele leva um grupo de pesquisadores novatos para conhecerem um laboratório onde são gerados os fetos humanos. Exatamente isso. Os seres humanos do Admirável Mundo Novo, eles não são mais gerados por meio da concepção natural. As crianças não nascem mais do pai e da mãe. São todos gerados em laboratório. Por quê? Porque no Admirável Mundo Novo foi extinto o nascimento natural. O Estado autoritário, havia um Estado autoritário que regia esse mundo novo, que governava esse mundo novo. Isso era proposital, né? Acabar com o conceito de família, desconstruir aquele conceito de pai, mãe, aquele conceito de família, para que ele pudesse exercer um controle maior sobre o povo. Então, no Admirável Mundo Novo, estava extinta a ideia de família. As crianças e adolescentes do Admirável Mundo Novo, quando conheciam, quando sabiam como era a concepção antiga, né, como era a concepção no mundo antigo, eles se sentiam assustados. Era horrível a ideia de ter um ser humano, de ser gerado dentro de outro ser humano durante 9 meses, era uma coisa assustadora para as crianças e adolescentes do Admirável Mundo Novo, né? Então, os habitantes do Admirável Mundo Novo, todos eles eram gerados em laboratório. Mas é interessante a gente abordar aqui o seguinte, embora os habitantes fossem gerados em laboratório, a gente não está falando de clones, as pessoas continuavam a nascer bebês, né, e iam se desenvolvendo. Então não estamos falando de clones, o livro não aborda clonagem humana. As pessoas continuavam a nascer bebês e iam se desenvolvendo. Tipo uma inseminação, né? Isso, exatamente, in vitro. Mas aí cabe a pergunta, né? Como foi extinto o conceito de família, não existia mais pai, não existia mãe, como eram criadas e como eram educadas essas crianças? O Estado, que eu já mencionei aqui, o Estado autoritário, é que era o responsável por criar e educar essas crianças. Inclusive no livro, várias partes do livro, é rico em detalhes de como o Estado fazia, como o Estado promovia essa educação, né? Como era essa criação, essa educação. Sem o conceito de família, o vínculo que unia os habitantes do Admirável Mundo Novo era a amizade, né? Não tinha pai, mãe, filho, não tinha esses conceitos, então o vínculo que unia os habitantes era a amizade. Mas era uma amizade controlada, uma amizade específica para cumprir uma função social. Uma amizade para manter a ordem, para manter a harmonia social. Era esse o tipo de amizade que norteava ali o relacionamento dos habitantes do Admirável Mundo Novo. Um outro vínculo que os habitantes do Admirável Mundo Novo tinham era o sexo, que só era usado como forma de prazer, não era usado para a procriação. Como eu disse, né, foi extinto o nascimento natural, como está ali no slide, né? As pessoas eram geradas em laboratórios. Então, o sexo era usado apenas como forma de prazer. O normal no Admirável Mundo Novo era que as pessoas pudessem ter o máximo possível de parceiros sexuais. A monogamia, ou seja, ter um só parceiro, ter uma só parceira no Admirável Mundo Novo, era algo estranho, também era algo considerado anormal. Era imoral amar alguém, era imoral manter a fidelidade a uma só pessoa. Nesse novo mundo, havia também a ideia de castas. Os seres humanos eram divididos em castas, divididos em categorias. Então tínhamos os seres humanos da categoria alfa, da categoria beta, tinha os seres humanos da categoria Y, e isso era definido de acordo com a qualidade
com a qual esses seres humanos eram produzidos. Ou seja, aqueles seres humanos que nasciam com um intelecto privilegiado, porque passavam por uma linha de produção sem erros, perfeita, uma linha de produção onde tudo rodava redondinho, né? Então eles nasciam com um intelecto privilegiado, uma inteligência estratégica, e esses eram seres humanos alfa, ocupavam altas posições na sociedade e eram destinados ali para funções nobres. Os que não nasciam com esse intelecto privilegiado, os cientistas tinham como detectar isso, né? Às vezes tinha algum errinho na linha de produção, alguma substância por acidente entrava lá no circuito, e eles sabiam que o indivíduo não ia nascer com intelecto privilegiado, eles eram destinados a funções mais modestas, funções mais simples na sociedade. Aqueles que, segundo os cientistas, davam errado, eles já identificavam lá que iam nascer com alguma anomalia, com alguma deformidade, esses eram descartados, eram abortados. Só faziam parte desse novo mundo aqueles indivíduos que realmente teriam alguma utilidade para a sociedade. E uma vez gerados, tanto aqueles mais inteligentes quanto os menos inteligentes eram direcionados para as suas atividades, para aquelas atividades já pré-concebidas, já determinadas para eles, né? Então a pessoa nascia no Admirável Mundo Novo já sabendo da sua condição, já nascia treinada para exercer determinada função naquela sociedade. E como que o Estado autoritário fazia isso? Uma das técnicas que o Estado usava para condicionar a pessoa a nascer já programada para exercer determinada atividade eram as gravações. Então no livro falam das gravações, né? Gravações repetidas exaustivamente durante a gestação das crianças, e mesmo depois do nascimento, né, eles continuavam a ouvir aquelas gravações até que a criança vivenciasse aquilo, mentalizasse aquilo e nascesse com aquilo na mente, né? E aquilo ia massificando até que ela pudesse realmente entender, assimilar qual era o seu papel naquela sociedade. E aí ela ia viver aquela vida pré-programada, né, alegremente, sem questionar aquela função que foi dada para ela. Então o livro, ele começa nesse primeiro capítulo com essa descrição dessa linha de produção de seres humanos. E eu, particularmente, eu acho essa parte uma das partes geniais do livro. Por quê? O diretor de incubação, né, que eu comentei, ele começa fazendo uma defesa muito emocionada. Além dele apresentar como era a linha de produção de seres humanos, ele faz toda uma defesa emocionada das vantagens dessa sociedade. Ele apresenta ali uma sociedade perfeita, né, sem erros, uma sociedade onde todos são felizes o tempo todo. E aí, nesse primeiro capítulo, você começa o livro sentindo uma certa simpatia por esse admirável mundo novo, né? Você pensa assim, poxa, realmente deve ser muito bom viver num mundo onde todos são felizes, onde todas as pessoas estão satisfeitas com a sua vida. Deve ser muito bom viver num mundo onde não há preocupação com o futuro. Afinal de contas, o ser humano ele já vinha ao mundo condicionado a exercer determinada profissão. Olha só, o cara já nascia com emprego garantido, olha que maravilha, né? Não precisava procurar emprego, deve ser maravilhoso viver nesse mundo. E mais do que isso até, o sujeito não só nascia já pré-determinado a fazer uma determinada coisa, mas ele também não consegue se imaginar feliz fazendo outra coisa. Então, a criança no Admirável Mundo Novo, ela já nasce
condicionada a viver feliz com a sua vida, não só com o que ela é, mas também com o que ela faz. E aí você começa a nutrir uma certa simpatia por esse mundo. Só que a genialidade está no seguinte, por que eu acho essa uma parte genial do livro? Huxley ele consegue fazer uma crítica a esse tipo de sociedade, destacando apenas os pontos fortes, apenas as vantagens dessa sociedade. Então você começa o livro sentindo uma certa simpatia e você termina esse primeiro capítulo sentindo que aquilo tudo é muito perturbador. Você termina o capítulo se sentindo desconfortável. Porque você pensa assim, você começa a ver aquela coisa muito certinha, muito organizada, muito perfeita. E aí você termina o livro pensando, não, isso não pode ser saudável. Uma coisa tão certinha, tão controlada, isso aí realmente não pode ser saudável. E de fato, no restante do livro, Huxley vai mostrando, vai destacando alguns pontos que mostram ali as imperfeições, né? As discrepâncias que existiam naquela sociedade supostamente perfeita. Vai surgir o Selvagem, que é um personagem importante do livro. O Selvagem ele vai questionar muitos pontos do livro, vai questionar muitos pontos da sociedade. E alguns pontos a gente lê, mas nem percebe, a gente vai perceber só nos questionamentos que o Selvagem faz. Então o Selvagem, guardem esse nome, é um dos personagens muito importantes do livro. Um outro ponto desse Admirável Mundo Novo é que o Estado busca o tempo todo acabar com tudo aquilo que pode gerar a conflitos, pode gerar inquietações. Então é por isso que eles acabaram com o conceito de amor, acabaram com o conceito de fidelidade, acabaram com aquela coisa de relacionamentos mais profundos, né? E não só isso, acabaram com museus, acabaram com a poesia, acabaram com a arte de uma forma geral. A ideia era acabar com tudo aquilo que levasse as pessoas a pensarem, a questionarem. Então tudo aquilo que levava as pessoas a questionarem sua existência, tudo aquilo que levava as pessoas a questionarem o sentido da vida, era proibido. A música, por exemplo, ela era permitida, mas as letras das músicas só podiam falar sobre prazer e sexo. E aí, abre parênteses, né? Guardadas as devidas proporções, tem aí uma semelhança com a nossa sociedade, né? A ênfase em músicas que só abordam prazer e sexo, né? Registrem isso aí que talvez possa ser um ponto para a gente abrir para discussão aí na hora do nosso diálogo, né? Então o livro faz várias críticas, ele é brilhante também por causa disso, várias críticas com diferentes conotações. Há uma conotação política muito evidente, muito óbvia, né? Uma crítica às ditaduras de uma forma geral, né? Isso é mais do que evidente no livro. Há uma crítica forte ao capitalismo, não ao capitalismo propriamente dito, mas ao consumismo, porque a sociedade do Admirável Mundo Novo era extremamente consumista. E o governo é que incentivava isso. O governo levava as pessoas a quererem coisas, a quererem consumir coisas. Afinal de contas, a alma desse Admirável Mundo Novo era a produção, né? Até os seres humanos eram produzidos. Até os seres humanos estavam ali numa linha de produção. Então havia uma ênfase muito grande no consumo. Porque se você tem produção, se você produz coisas, você tem que escoar essa produção. Então você tem que incentivar o consumo. Então há essa crítica forte do Huxley à sociedade consumista. Tem uma parte do livro, eu até destaquei aqui, só para a gente entender a ênfase que eles davam ao consumismo, eu deixei ela marcadinha aqui. Essa parte do livro é uma reunião com os diretores, né, com vários diretores e governantes do Admirável Mundo Novo, onde eles iam avaliar
o desejo de alguns habitantes de irem a campo, de fazerem passeios aos campos, né? De observarem a natureza, de passearem ao ar livre. Então eles fizeram uma reunião para avaliar isso. Olha só que impactante essa parte, olha só. As flores do campo e as paisagens, advertiu o diretor, têm um grave defeito, são gratuitas. O amor à natureza não estimula a atividade de nenhuma fábrica. Decidiu-se então que era preciso aboli-lo, pelo menos nas classes baixas, abolir o amor à natureza. Então é na verdade uma ironia, né, do Huxley. Como que você vai abolir o amor à natureza? Como que você vai conseguir abolir o amor à natureza? Mas é uma ironia de Huxley, né, quando ele mostra uma reunião para discutir se iam abolir o amor à natureza sob a alegação de quê? De que as flores eram gratuitas, as paisagens eram gratuitas, não estimulavam a atividade de nenhuma fábrica, né? Não estimulavam o consumo. Então, Huxley faz essa crítica muito inteligente, muito profética até, né? Contra o capitalismo, quando ele diz que o capitalismo estimula as pessoas a quererem coisas que têm que ser feitas em grandes quantidades para atender os interesses de pessoas que foram convencidas que para ter uma vida plena, elas têm que ter aquelas coisas. Então essa crítica à sociedade consumista, ela é muito direta também no livro. E seguindo então a história do livro, né, o roteiro, todos vivem então felizes e alegres no admirável mundo novo. Cada pessoa tinha sua função na sociedade, uma função pré-determinada, todo mundo gostava daquilo que fazia, todo mundo vivia ali feliz, tranquilo, sem questionar, sem reclamar, a não ser o Bernard. O Bernard era um ser humano da categoria alfa, ou seja, um ser humano da mais alta categoria, que decidiu não tomar mais o soma. O soma era uma droga distribuída regularmente pelo governo e tinha a função de ajudar a manter ali a harmonia social, a manter ali o povo passivo, tranquilo, sem reclamar, sem questionar, né? Coloquei até ali no slide, episódios de tristeza ou questionamento eram tratados de forma farmacológica. O soma, né? Então o soma, gente, nada mais era do que um antidepressivo poderosíssimo. Cada cidadão do admirável mundo novo tinha que tomar, no mínimo, 6 doses de soma por dia. E no mínimo 6 doses. Então é muito interessante que em algumas partes do livro o cara começa a querer questionar, né, alguma medida não muito popular do governo, então ele fica insatisfeito com aquilo, começa a questionar, e aí sempre tem alguém que diz assim: nossa, fulano, que pensamentos estranhos, já tomou sua dose de soma hoje? O cara tomava, às vezes 2 doses, e aí tudo se encaixava, acabava a tristeza, acabava a insatisfação, e aí ele podia voltar para a vidinha feliz e pré-programada dele, né? Também é um ponto que dá aí, façam suas metáforas em relação ao soma, né? Que droga, entre aspas, nós temos hoje que leva o povo a ficar cada vez mais tranquilo, passivo, né? Cada vez menos questionador. Uma outra crítica muito interessante que Huxley faz no livro é uma crítica à sociedade da época. Huxley achava que a sociedade da época ela estava se perdendo em relação à tecnologia, ela estava se perdendo no controle à tecnologia. Então, também é uma crítica muito direta que a gente percebe no livro. Tem, inclusive, uma entrevista muito bacana do Huxley, do próprio Huxley, no YouTube. A imagem está péssima, mas o som tá bom, e é isso que importa, né? Então, nessa entrevista, ele fala que a tecnologia
lá na década de 30, já supria muitas necessidades da sociedade, mas ela jamais conseguiria suprir as necessidades existenciais, as necessidades da alma do ser humano. Atualmente, quem fazia exatamente essa mesma crítica era Zygmunt Bauman, que faleceu, sociólogo polonês, né, faleceu recentemente, e bem recentemente, foi agora, no início do ano, né? Bauman fazia exatamente essa mesma crítica. E é impressionante como que uma crítica que Huxley pontuou lá na década de 30, ela encontrou eco em Bauman aqui no século 21, né, em 2016, porque, vejam bem, Huxley retrata no livro uma sociedade que estava acostumada ou foi acostumada a viver relacionamentos extremamente fúteis, extremamente banais. Uma sociedade que foi acostumada a viver relacionamentos muito superficiais. E o Bauman, a crítica de Bauman era sobre as facilidades de conexão do mundo atual. Não sei quantos aqui leram a obra de Bauman, ou pelo menos viram entrevistas dele no YouTube, né? Então ele criticava muito isso, as facilidades de conexão do mundo atual. Na verdade, a crítica dele era a seguinte: hoje nós temos muitas facilidades de conexão com as redes sociais, com as novas mídias, assim como temos também a facilidade de desconexão. Então, a facilidade de conexão veio junto com a facilidade de desconexão. Ou seja, hoje, supostamente, é mais fácil fazer amizades, como também é facílimo descartar essas novas amizades, né? Então, você se conecta e se de alguma forma aquela pessoa, aquele grupo de pessoas te trazem algum bem, te trazem algum prazer, te trazem algum benefício, tudo bem. Caso contrário, você se desconecta e pronto. Você descarta aquelas pessoas e pronto. Sem nenhum sofrimento, sem maiores dramas, né? Então, se tornaram muito comuns hoje os relacionamentos banais. Você pode conhecer dezenas de pessoas, de uma maneira muito rápida, você classifica essas pessoas como suas amigas, e de uma maneira ainda mais rápida, você pode descartar essas pessoas. Aí tem uma entrevista até muito bacana do Bauman, também no YouTube que eu vi, também é muito conhecida, acho que vocês devem ter visto, onde ele fala de um sujeito que chegou para ele apresentando o Facebook, e o sujeito se gaba, né? Ele fala, o sujeito estava se gabando, o sujeito se gabou de ter feito 500 amigos num só dia. Mostrou o Facebook para ele, disse, fiz 500 amigos num só dia. Aí ele disse que olhou para o sujeito e falou assim, olha, eu tenho 86 anos e eu posso afirmar que nesses 86 anos eu não fiz 500 amigos. Então ele resume dizendo que o conceito de amigo, ele sofreu uma mudança drástica de uns anos para cá. Uma banalização, né? E essa banalização da concepção de amizade é algo que realmente preocupa. Que tipo de concepção de amizade, principalmente quando a gente pensa em novas gerações, né? Qual o tipo de concepção de amizade nós estamos deixando para as novas gerações, né? Será que a nossa sociedade está caminhando para isso? Por isso que eu falei que as distopias nos levam a questionar, né? Será que a gente vai chegar a um ponto, que nossa sociedade vai chegar a um ponto de vivenciar amizades como eram no Admirável Mundo Novo? Ou seja, amizades sem nenhum vínculo emocional? Tá aí outro ponto para a gente deixar guardadinho para fazer discussão. Já estou finalizando para a gente começar a nossa discussão, que possivelmente vai ser riquíssima, né? Então, gente, um outro ponto, só para finalizar, eu queria colocar um outro ponto e depois falo um pouquinho do final do livro, sem spoiler.
Mas eu achei interessante destacar esse outro ponto, porque tem a ver com essa nossa atividade aqui, tem a ver com as atividades do Clube da Leitura, tem a ver com as atividades do Grebal, que era o fato do governo proibir os livros, né? Então isso é muito evidente também. Como eu disse, o Estado autoritário ele proibia todo e qualquer tipo de expressão cultural que levasse as pessoas a pensar, a questionarem. Mas principalmente em relação aos livros, há uma menção direta à proibição dos livros, especialmente os livros clássicos, aqueles livros que fazem você questionar o seu contexto de mundo. Essas obras eram proibidas, elas foram retiradas, foram guardadas às 7 chaves. Os livros clássicos, aqueles livros que fazem realmente você questionar. Portanto, meus queridos e minhas queridas, não estamos falando de 50 tons de cinza, sem criticar quem goste, né? Mas especialmente os livros clássicos eram proibidos, é uma menção aos livros clássicos. Por quê? O governo ele entendia que se as pessoas lessem essas obras, elas iam ser levadas a questionar aquela forma de sociedade. Então, por isso, esse tipo de obra era terminantemente proibida. E há uma parte no livro, é uma pena que eu não destaquei. Ou talvez está destacada, mas eu não vou ficar procurando ali. Eu já destaquei várias partes, né? Tem várias partes coloridas ali. Mas há uma parte na obra específica sobre a proibição de livros que ela é impactante, ela é chocante. É a forma como o Estado condicionava as crianças a não gostarem de livros. Então, o diretor daquela unidade, ele trazia as crianças todas para uma sala, e crianças, na verdade, bebês, né, de 9, 10 meses, crianças que nem andavam ainda. Então, com 9, 10 meses, eles colocavam todas as crianças numa sala, colocavam os livros lá no fundo, livros com cores vivas, brilhantes, e as crianças saíam engateando, né, atraídas pelas cores vibrantes dos livros. E quando cada criança estava com o livro na mão, os livros estavam eletrificados, né? As crianças tomavam choques terríveis. Então o diretor pedia para o auxiliar ligar a chave e as crianças tomavam choques. Isso era feito periodicamente. Então sempre eles faziam isso com as crianças, chegaram ao ponto de eletrificar também o piso. Uma covardia sem limites. Então eles levavam as crianças a uma coisa que os psicólogos chamam hoje de ódio instintivo. Eles levavam as crianças a ter um ódio de psicologia, né? Temos aqui um acadêmico de psicologia. Então os psicólogos falam de ódio instintivo. As crianças do Admirável Mundo Novo nasciam com esse ódio instintivo dos livros. Então há uma parte em que o diretor, quando o condicionamento dava certo, ou seja, quando eles colocavam as crianças e elas ficavam horrorizadas, choravam, começavam a chorar, queriam sair da sala, aí o diretor esfrega as mãos e diz assim: missão cumprida. Essas crianças estão protegidas dos livros por toda a sua vida. Tem essa frase no livro. Frase perfeita, né? Também a gente pode trazer para os dias atuais e, infelizmente, perceber que nem é preciso muito condicionamento para a gente ter crianças que estão protegidas dos livros por toda a sua vida, né? Crianças que chegam à vida adulta sem nunca ter lido um livro, né? Sem precisar muito desse questionamento tão dramático. E finalizando, para finalizar, para a gente entrar na discussão, como eu já citei, há um personagem chamado Bernard, que é um ser humano da categoria alfa, que ele se sente incomodado, ele começa a questionar aquele modelo de sociedade. Ele para de tomar o soma, que é aquela droga, e com isso ele começa a questionar ainda mais tudo aquilo que acontecia naquela sociedade. Só que ele esconde muito bem isso. Ele consegue esconder muito bem a sua insatisfação. Então Bernard,
ele começa a querer sair daquele contexto, ele começa a querer sair do Admirável Mundo Novo. Porque o Admirável Mundo Novo é delimitado, inclusive, geograficamente. Então, ao redor do Admirável Mundo Novo, existem algumas reservas, onde ficam aqueles seres humanos que vivem a moda antiga. Então, a concepção ainda é feita por meio do sexo, existem famílias, né, com pai, mãe, filhos. E o Bernard, sobre o pretexto de fazer uma pesquisa científica, ele disse que ele tem que fazer uma visita de campo, tem que ir a campo para visitar aquelas reservas. Lá naquelas reservas, quando ele faz a visita àquelas reservas, ele conhece o selvagem, que eu já citei também. O selvagem, aliás, é um termo, é um nome que o Huxley deu ao personagem, que também é uma ironia que a gente pode trazer para o mundo, para os dias atuais. Não sei, eu vi no Facebook um dia desse também, vocês devem ter visto também. Duas fotos, uma em cima da outra. A foto de cima tem um índio remando uma canoa num rio limpíssimo, com a água cristalina, né? Dá até para ver o fundo do rio, e a legenda embaixo assim, selvagem. E uma foto embaixo com um ser humano todo pomposo, né? Cara de terno, com a pasta de couro, uma rua cheia de lixo e as fábricas soltando poluição no ar no fundo. E embaixo escrito o termo civilizado. Então eu acho fantástica essa ironia do Huxley em relação ao termo selvagem e civilizado, né? Essa é uma ironia que dá para ver que o livro é muito irônico, né? Ele tem um sentido irônico muito grande. Você lê e você percebe a ironia de Huxley em alguns pontos. Então o Bernard, ele fica encantado com o selvagem, porque o selvagem tem acesso a livros, então ele lê muito Shakespeare, por exemplo. Então ele começa a conversar com o selvagem, Bernard começa a conversar com o selvagem, fica encantado e ele não tem outro jeito, ele cisma de levar o selvagem para o Admirável Mundo Novo. Usa o mesmo pretexto da pesquisa e fala, estou levando aí uma amostra para a gente, na verdade, fazer umas pesquisas mais aprofundadas. E aí, amigos e amigas, é que começa o livro. Porque o selvagem entra na sociedade do Admirável Mundo Novo e ele não tem obrigação nenhuma de seguir as regras do Admirável Mundo Novo. Pelo contrário, até, ele nem faz parte daquele mundo, né? E ele começa a influenciar algumas pessoas, as pessoas começam a admirá-lo, ele com toda aquela eloquência, né? Com toda aquela leitura, com todo aquele conhecimento, e a influência dele é tanta que ele é levado diante do Mustafá. Mustafá é uma espécie de mentor, né? o dirigente, o presidente do Admirável Mundo Novo, e ali eles têm uns diálogos assim maravilhosos, filosóficos, alguns diálogos assim brilhantes que o livro aborda muito bem, que são partes geniais do livro. Então é isso. Eu ia falar de um outro ponto, mas vou dar spoiler. Então, para não dar spoiler, eu vou parar por aqui e a gente vai entrar na nossa discussão, né? Vou pedir para o Luciano também se juntar a nós. Eu trouxe alguns pontos, né, para a gente discutir, mas todo mundo fique à vontade para discutir alguns outros. Esses pontos que eu trouxe é só para direcionar, para a gente não perder muito tempo e para a gente também não se perder na discussão, né? Só um roteiro. Mas quem quiser sair do roteiro, está livre, tá?